E aí, bebeu uma água, respirou um pouco, então volta aqui comigo para a gente continuar resolvendo questões de processo administrativo. Acerca das funções administrativas e dos processos administrativos, julgue o item a seguir. Sabendo-se que as funções administrativas podem ser divididas nos níveis estratégico, tático e operacional, é correto afirmar que as funções de nível tático concentram-se atividades de planejamento, organização e controle de forma coordenada com o propósito de atingir os objetivos macro da organização. Gente, vamos lá, né? Dentro das organizações, de modo geral, a gente consegue quebrar em níveis, né? Quais são os níveis de uma organização? Nós temos o nível estratégico, nós temos o nível tático e nós temos o nível operacional. E temos ainda o nível não administrativo, em que eu vou ter simplesmente a execução de tarefas. Então, toda organização ela pode ser estruturada dentro desses níveis, tá bom? Nível estratégico, eu vou ter os cargos com maior nível de autoridade e responsabilidade. Então, eu vou ter o presidente, o diretor, o CEO da empresa. No nível tático, eu vou ter os gerentes, tá? As pessoas que são responsáveis pelos departamentos da organização. E aí, no nível operacional, eu vou ter os supervisores, aqueles indivíduos que acompanham, que supervisionam as tarefas. Por fim, no nível não administrativo, ou seja, já não faz parte do estudo da administração, eu vou ter os operários executando propriamente as tarefas, tá? Então, a administração, ela se preocupa com o nível estratégico, tático e operacional. Por quê? Porque é onde eu vou ter as funções administrativas. No nível não administrativo, eu vou ter simplesmente a execução de tarefas, logo eu não vou ter as funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, logo não faz parte do objeto de estudo da administração. Tá? Dito isso, né, o que a gente tem? Que no planejamento, o que eu vou ter? Eu vou ter o planejamento no nível estratégico, eu vou ter planejamento, organização, direção e controle. No nível tático, eu vou ter as funções planejamento, organização e controle. No nível operacional, eu vou ter planejamento, organização, direção e controle. Então, em todos os níveis administrativos, nós vamos ter todas as funções administrativas. Então, estratégico, tático, operacional, eu vou ter planejamento, organização, direção e controle, tá bom? Grave isso. Qual é a diferença, então, Marcelo? É porque dentro de cada nível administrativo, eu vou ter contornos diferentes para cada uma dessas funções. No nível estratégico, o meu planejamento ele vai se identificar a definir objetivos para toda a empresa, os objetivos macro. No nível tático, o meu planejamento ele vai se dedicar a definir objetivos agora para um departamento, para o meu setor. No nível operacional, o meu planejamento, por exemplo, vai se dedicar a definir objetivos para um processo em particular. Então é essa a diferença. Então eu tenho as funções administrativas nos 3 níveis administrativos, só que os contornos de cada função vão ser diferentes a depender do nível administrativo em que a função é realizada. É essa a ideia, tá bom? E aqui qual é o erro do enunciado? É dizer que eu vou definir objetivos macro, ou seja, objetivos de toda a organização no nível tático. Isso está errado. Os objetivos macro eles são definidos no nível estratégico. Por isso, então, gabarito errado. Vamos para a próxima. A tarefa de estabelecer os recursos necessários à execução do planejamento cabe à função de administração denominada de direção, né? De novo, aqui está errado. São as principais atividades da função de direção? São as funções interpessoais, são as atividades interpessoais. Liderança, motivação, você inspirar as pessoas, coordenar as pessoas, designar as pessoas, isso é função de direção. Aqui ele está falando de recursos, né? Recursos, aqui ele está falando sobre tarefas, está muito mais associado à função de organização e não função de direção, gabarito, portanto, errado. Vamos para a próxima. Motivar os membros da equipe para alcançar os objetivos organizacionais é tarefa típica da função administrativa de organização. Não, falou em motivação, você vai pensar em função de direção. Função de direção. Gabarito, portanto, errado. Próxima questão.
as funções administrativas encerram-se em planejamento, organização e direção? Não, né? Ele está dizendo encerram-se, ou seja, são só essas. Está errado. Faltou o quê? Faltou o controle. Faltou a função de controle, gabarito, portanto, errado. Vamos para a próxima. A função de direção é a função administrativa em que os resultados obtidos pela organização são analisados em função do que se havia planejado. Esse processo de comparação de objetivos traçados no planejamento com resultados obtidos é uma atividade típica da função de controle, né? A apuração dos resultados é uma atividade da função de controle e não da função de direção. Aqui é a função de controle, gabarito, portanto, errado. Vamos para a próxima. O processo administrativo se refere ao estabelecimento de rotinas de trabalho sistematicamente parametrizadas para gerar eficiência produtiva nas organizações. Gente, processo administrativo. O que é o processo administrativo? É o planejamento, organização, direção e controle. O processo administrativo é estabelecer rotina? Não, né, gente? Vai muito além disso. Né? Estabelecimento de rotinas, de formas de fazer alguma coisa, é um tipo de plano, tá? É um tipo de plano operacional, é o que a gente chama de procedimento. Como é que você faz a consulta lá no SIAP, né? No sistema específico aí? Como é que você consulta o contra-cheque, por exemplo? Qual é o procedimento, a forma de fazer isso? Aí você faz um planejamento operacional, dizendo, ó, toda vez que você quiser fazer uma consulta aqui ao sistema, você vai fazer esse passo a passozinho aqui. Isso é procedimento, é um tipo de planejamento, é um tipo de plano operacional. É um tipo de plano operacional. Não é processo administrativo. Processo administrativo é um conceito bem mais amplo, né? Que vai descrever aquilo que o administrador faz para que as organizações alcancem seus objetivos. Então, misturou aqui, está errado, portanto. Vamos para a próxima. Na gestão de organizações, a programação de quem deve executar determinadas tarefas dentro de determinado prazo é uma atividade típica da função de organização. Gente, falei isso aqui, é uma pegadinha clássica, tá? Muita gente erra esse tipo de questão por ter aquela associar a função de organização a tudo que é tarefa. Se a tarefa é função de organização. Não é bem assim, né? A programação é um tipo de plano operacional. Então, pensa na programação lá de uma palestra, de um simpósio, né? Você tem a definição de quem vai fazer o que em que determinado horário, né? Segunda-feira, a palestra de abertura é do João, depois vem a da Maria. No segundo dia de evento, a primeira palestra vai ser do Alberto e a segunda palestra vai ser da Giovana. Isso é um exemplo de programação, né? Você planejar o que vai acontecer em determinado processo, em determinado evento. Isso é uma programação, isso é um tipo de plano operacional. Isso não é função de organização, tá? Isso aqui está errado, portanto. Então, vou relembrar aqui um pouquinho sobre planejamento operacional. O que é o planejamento operacional? É aquele processo elaborado no nível operacional que é orientado para o curto prazo e que se preocupa com o que fazer e como fazer, com as atividades mais de rotina, tá bom? Ele é muito voltado para a eficiência. Quais são os principais exemplos de planos operacionais? Nós temos os procedimentos, que eles vão descrever os métodos de realização de alguma coisa. Lembra lá do exemplo que eu dei, a consulta ao sistema, é um procedimento, é um tipo de plano operacional. Nós vamos ter os orçamentos, que são os planos relacionados a dinheiro, né? Então, qual é o orçamento familiar? Quanto você gasta de supermercado por mês, né? Você pode definir ali, fazer um orçamento familiar para estabelecer esse tipo de despesa, né? Levantar suas receitas e despesas, tá? Programações, que foi justamente o exemplo abordado na questão, são planos operacionais que associam as atividades ao tempo em que serão realizadas, tá? E os regulamentos são planos operacionais que normatizam o comportamento das pessoas, tá? Então são todos exemplos de planos operacionais, tá? Não esqueça disso. Programação é um tipo de plano operacional. Show de bola? Vamos para mais uma questão. Sobre gestão de projetos e processos, julgue o item.
Os processos organizacionais são circunscritos aos limites dos departamentos organizacionais aos quais pertencem, né? Isso está errado, né? Os processos eles não se limitam, tampouco as funções administrativas se limitam a um departamento. Acabamos de ver que nós temos os processos administrativos, processos de planejamento, organização, direção e controle, nos 3 níveis, né? Nível estratégico, no nível tático, no nível operacional. Gabarito, portanto, errado. Vamos para a próxima. Entre as funções-chave que compõem os processos administrativos, aquela que se comporta as tarefas de comunicação, liderança e motivação, todas as tarefas associadas a pessoas. Isso é função de direção. Gabarito, portanto, alternativa D de dado. Vamos para a próxima. As funções envolvidas na definição de objetivos e metas, bem como as envolvidas no monitoramento das atividades, correspondem, respectivamente, à definição de objetivos e meta é planejamento. Monitoramento dos resultados das atividades é controle. Então, gabarito da questão, alternativa C de casa. Vamos para a próxima. Faz parte do processo administrativo a função de planejamento, que prevê, vamos ver, alternativa A, definição de objetivos. Opa, isso é planejamento. Já é o nosso gabarito. Definição dos padrões de desempenho. Isso aqui é função de controle, né? Os padrões de desempenho eles vão orientar a minha avaliação de resultados. C, atribuição de responsabilidades, isso é função de organização. Estabelecimento de ação corretiva, isso é função de controle. Preenchimento de cargos, você já sabe, preenchimento de cargos é função de direção, não é função de organização. Muita gente confunde. Gabarito, alternativa A. Vamos para a próxima. As funções administrativas que atuam sobre ideias e pessoas são, respectivamente, ideia, gente, aquilo que vem antes da execução. O que vem antes da execução? Que ainda está no plano de ideias. É o planejamento. Então, a função administrativa que atua sobre ideias é o planejamento, tá? E a função que atua sobre pessoas é a função de direção. Então, planejamento e organização não, planejamento e direção. Tá aqui, planejamento e direção. A organização ela vai atuar sobre recursos, e os controles vão atuar sobre os resultados, tá? Resultados. Então, sobre ideias nós temos o planejamento, sobre pessoas nós temos a direção, sobre recursos nós temos a organização e sobre resultados nós temos o controle. Gabarito, alternativa C de casa. Vamos para a próxima. A função que envolve o monitoramento de recursos humanos, financeiros, materiais, informacionais é a D. Gente, falou em monitoramento, verificação. Você está falando de controle, Então, gabarito da questão, alternativa C de casa. Próxima questão. Os procedimentos administrativos executados por um gestor se referem à manifestação de ações que compõem o chamado processo administrativo. Nesse contexto, o procedimento administrativo de, vamos lá, preencher um cargo vago na organização é uma manifestação da função de organização. Muita gente erraria essa questão, né? Falou em preencher um cargo. Marcelo, aqui eu estou alocando recursos. Não, gente, preenchimento de cargo é aquela ideia de você identificar competências individuais e aí designar aquela pessoa para um cargo condizente com essas competências. Então, a função de direção está muito mais associada à liderança. Então, muita gente, eu tenho certeza que marcou isso aqui e errou, tá? Isso aqui é função de direção. Vamos ver a B. Adotar ações corretivas para o desempenho da organização é uma manifestação da função de direção. A ação corretiva é função de controle. D. Definir critérios de desempenho para as pessoas da organização é uma manifestação da função de planejamento. Critério de desempenho, padrão de desempenho, tudo isso é função de controle. Você está definindo o que será utilizado como referência para a avaliação dos resultados. Isso é função de controle. D. Promover a motivação das pessoas é uma manifestação da função de direção. Perfeito, motivação é função de direção. Gabarito, portanto, a alternativa D de dado. E assim, gente, chegamos ao final da nossa aula de hoje, né? Você deve ter percebido que processo administrativo é um assunto muito cobrado pelo Sebrasp. Em tese, era para ser um assunto tranquilo. Só que o Sebrasp, em algumas questões, ele faz esse joguinho de palavras e aí você tem que ter
muita atenção e incorporar não só esses limites tênues entre as funções administrativas que são expostos aí pela doutrina. Então lembrar que preencher cargo é o quê? Função de direção, alocar tarefas, alocar pessoas, falam em alocar, essa palavra alocar, ela está associada à função de organização, tá bom? Designar atividades, função de organização. Então você tem que ter essa atenção a algumas palavras. Padrões de desempenho, critérios de desempenho, função de controle, tá bom? Então, com essas palavrinhas em mente, você tem tudo para mandar muito bem. Espero que você tenha gostado dessa aula. Para mim é sempre um prazer fazer parte da sua jornada até a aprovação. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!